Olá pessoal, estamos começando mais uma reta básica. Nesta videoaula iremos resolver as seguintes integrais, sendo que as primeiras são resolvidas por método imediato, onde são utilizadas simplesmente algumas transformações algébricas, e as próximas são feitas através de substituição simples. A primeira, como nós podemos pensar essa integral? Um método de resolução. Os métodos de resolução são por partes, quando tem uma multiplicação, que não é o caso, por fração parcial, quando são funções racionais, que são polinômios dividindo e multiplicando, que também não é o caso, substituição. Normalmente, substituição, você escolhe uma das funções, que normalmente é uma composição de funções, e chama ela de u. Daí, se você definir uma como u, a derivada dela tem que dar o restante, na maioria das vezes. Nesse caso, como a derivada de secante ao quadrado não será 1 sobre cossecante, e nem a da cossecante será secante ao quadrado, também não será esse método. Para descobrirmos qual método, agora vamos fazer algumas transformações. O secante e transformando em 1 sobre secante. Estando ao quadrado, o cosseno passa ao quadrado. Cossecante se transforma em 1 sobre seno. Multiplicando o denominador invertido, temos essa multiplicação. Multiplicando os dois, obtemos essa integral. Essa integral já é interessante, pois se analisarmos a parte de baixo, nós temos uma composição que caracteriza muito forte uma substituição. Se nós escolhermos a função cosseno de x como u, nós temos que a derivada de u vai dar seno de x. Portanto, é uma excelente função para começarmos a nossa transformação. Então, fazendo u igual a cosseno de x, a derivada de u será menos seno de x dx. Sendo assim, como não temos menos seno de x dx, nós pegamos e multiplicamos toda a equação por menos 1, ficando o negativo do lado de cá, e chegamos a uma expressão equivalente da integral, seno de x dx, sendo que menos 1 du ficará no lugar dela. Daí nós temos a equivalência, o vermelho com o vermelho, vai virar menos 1 du, e o azul com o azul, vai ficar u, portanto u fica ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo. Essa integral, para resolvermos, nós passamos o u para o numerador, fazendo o expoente dele ficar negativo. Toda função que está dividindo, quando passa para o numerador, o expoente se torna negativo. Ao voltar para o denominador, o expoente volta a ficar positivo. Agora nós integramos pelo método de integração. Somamos ao expoente uma unidade e dividindo pelo expoente somado uma unidade, ficando então u elevado a menos 1 sobre menos 1. O menos 1 cancela com o menos de fora, resultando somente 1 sobre u mais c. Logo, para encontrarmos o resultado da nossa integral original, temos que pegar o resultado da nossa substituição e substituirmos a variável inicial, que seria cosseno de x. Então, pegando esse resultado e substituindo cosseno de x, obtemos o resultado da integral inicial. Esta segunda integral, nós também pensamos em resolver ela por todos os métodos, primeiramente. Por partes não vai ser classificada, pois não é uma multiplicação. Por frações parciais, não vai ser por frações parciais, pois não são polinômios, a parte de cima e de baixo. Elas são utilizadas mais para quando são formas polinomiais. Não será por substituição direta, por causa que se você pegar as equações de cima ou de baixo, derivando não vão dar uma a outra. Então, nós primeiro vamos tentar simplificar ela algebricamente. Uma forma interessante será pegar
cada membro de cima e dividir pela raiz cúbica de x, fazendo desta forma. Cada membro dividido pela raiz cúbica. Observando que raiz cúbica de x é igual a x elevado a 1/3, e substituindo, nós temos x elevado a 1/3 embaixo de todas. Essa forma é interessante, pois na hora que nós passarmos para cima, o expoente vai ficar negativo e tem condição de nós simplificarmos mais ainda, fazendo da seguinte forma. 1 sobre x elevado a qualquer valor é igual a x elevado a menos aquele valor. Então, substituindo ali agora, obtemos uma multiplicação. Multiplicação de mesma base e expoentes diferentes conserva a base e soma os expoentes, no caso ficando os seguintes fatores. Tirando o mínimo múltiplo comum de cada um dos expoentes, aqui falta um dx, nós iremos ter esta integral. Aqui também falta um dx. Agora, para resolver essa integral, basta usar a técnica da integral anterior. Pegar e somar um expoente e dividir pelo expoente mais 1, ficando essa expressão. O expoente mais 1 dividido por ele mais 1. X elevado ao expoente mais 1 dividido pelo expoente mais 1, para cada um deles. Sempre lembrando de colocar a variável c. Agora, resolvendo, tirando o mínimo múltiplo comum, obtemos essas expressões. Simplificando e passando multiplicando invertido, obtemos esta. Dividindo 12 por 2, obtemos essa, que vai ser a solução da nossa integral. Já no terceiro exercício, temos que a integral da tangente de x vezes secante de x. O interessante aqui é que nós temos uma multiplicação e temos também uma composição da secante ao quadrado. Nesse caso, se nós observarmos, pode ser por partes ou por substituição. Seria interessante por substituição, porque se você tomar a função secante separadamente, certo? Uma parte da secante coloquei aqui e a outra coloquei aqui atrás. Porque eu quero observar ela secante e secante de x, tangente de x, como a derivada da secante. Isso me possibilita enormemente usar substituição simples, chamando secante de u, e esse daqui vai se tornar toda a derivada dela, da seguinte forma. Se eu chamo u de secante de x, eu tenho que a derivada de u vai ser a derivada da secante, que vai ser tangente de x, secante de x. Dx, para lembrar que estamos derivando em relação a x. Para substituir, temos agora o seguinte fato. Secante vai ser u. Tangente vezes secante dx vai ser du. Então, nós conseguimos passar toda essa integral para uma função dependendo de u e du. Agora, para resolver, é simples. U elevado a 1, a integral dele vai ser u elevado a 1 mais 1, dividido pelo expoente mais 1. Sempre lembrando da unidade c, que resulta nesta. Agora, para encontrarmos o resultado da nossa integral original, temos que voltar a variável u para a variável original x. Então, pegamos secante de x e substituímos no lugar de u, obtendo assim o resultado da nossa integral original, que é secante ao quadrado de x dividido por 2 mais c. Já neste caso, nós podemos observar que não há uma multiplicação. Então, se nós observarmos dentro da raiz, que tem um t à quarta e t ao quadrado, os dois obtêm um fator t ao quadrado, sendo assim possível colocar em evidência antes de nós fazermos nossa análise. Colocando em evidência, nós vamos agora colocar de fora da raiz, lembrando sempre que se você pega alguma coisa e coloca de fora da raiz, você vai ter que aplicar a raiz nessa coisa, tornando t ao quadrado vai virar t. A integral dessa daqui agora é muito interessante, pois a parte de dentro da composição, ao derivar, vai dar praticamente a parte de fora, exceto do 8 que vai surgir, né? Então, nós chamamos u
de 4t² menos 1, a derivada dele será 4 vezes 2, que saiu da derivada, vezes t dt. Sendo assim, nós ainda não temos, nós só temos t dt. Então, nós temos que isolar esse t dt para poder substituir nessa integral. Ficando, então, 1 sobre 8 du é igual a t dt. Podendo, então, substituir direto essa integral por essas duas expressões, u vezes 1 sobre 8 du. T dt substitui por esse. Essa parte em azul substitui por u. Obtendo, então, esta integral. Você pegando agora a constante e passando para fora da integral, obtemos este resultado. Lembrando que raiz quadrada de u é igual a u elevado a 1 sobre 2. Essa integral agora, basta nos somar 1 ao expoente e dividir pelo expoente mais 1. Sendo assim, resolvendo a expressão, temos u elevado a 3 meios. Lembrando que u elevado a 3 inteiros e a fração representa a nossa radiciação, ficando desta forma. Multiplicando e simplificando os fatores que multiplicamos invertido aqui, obtemos este resultado. Este resultado está em função de u. Então, para obtermos o resultado da nossa integral, devemos simplesmente pegar este resultado e voltar para a variável t, onde o u valerá 4t² menos 1, resultando assim o final da nossa integral. Já nessa quinta função, nós podemos observar de mesma forma que se pegarmos a parte de cima e derivarmos, não obtemos 1 sobre a mais x tangente de t. Portanto, se pegarmos o denominador e derivarmos, nós chegamos muito próximo da função de cima, pois a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, isso pode caracterizar uma substituição simples, fazendo u igual a mais x tangente de t, a derivada de u, a constante some, vira zero, e resulta x secante ao quadrado de t dt. Lembrando que a nossa variável nessa equação é t, porque estamos derivando em relação a t. X não passa de uma constante, igual à letra A e o número 2. Se você observar agora, para ficar a expressão idêntica à que nós temos aqui em cima, secante ao quadrado de t dt, basta pegar o x e passar para o outro lado dividindo, resultando em du sobre x. Agora, substituindo, nós obtemos que no lugar de azul, substituímos por du sobre x e em vermelho substituímos por u, resultando nesta integral. Pegando as constantes 2 sobre x e passando para o lado de fora da integral, obtemos essa daqui, onde a integral de u du não é nada mais do que o ln de u. Lembrando que nós não multiplicamos as constantes pela unidade c, pois ela é uma constante também, e toda constante multiplicada por constante continua sendo uma constante. Pegando agora e voltando para a variável t, substituímos em u a mais x tangente de t, resultando assim a nossa integral.